Tem uma queixa que aparece com certa regularidade, principalmente vindo de pessoas na meia-idade. A pessoa passou anos ali ou décadas sem dar muita atenção à religião, a Deus, à espiritualidade, né? E de repente essa dimensão que ficou guardada numa caixinha na primeira metade da vida resolve dar as caras, não é? Carl Gustav Jung, ele dizia que na prática clínica ele não conheceu ninguém cujo problema na meia-idade não fosse um problema fundamentalmente religioso. Ele observou que a segunda metade da vida coloca questões que a primeira metade simplesmente não tem como responder. Porque na primeira metade da vida, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, na primeira metade da vida a gente está com a nossa cabeça, nossa vida, ela está ocupada em construir as coisas, ela construir família, uma carreira, a profissão, uma identidade no mundo. E Jung dizia que a busca por significado mais profundo, por algo que transcende, não é, o individual, não é opcional na segunda metade da vida. É uma necessidade psicológica real. E ignorar essa necessidade na segunda metade da vida tem o seu custo. Ele chamava esse movimento de individuação, não é, o processo de se tornar inteiro. E parte desse processo, quase que inevitavelmente, passa por perguntas que tocam a gente numa dimensão assim mais espiritual, né? Mais existencial. Não necessariamente religiosa no sentido institucional, mas existencial no sentido mais amplo. Agora você deve estar se perguntando, mas Daniel, por que essas questões mais espirituais, essas questões da religião como um sentido de vida, elas aparecem de uma forma assim mais forte, mais intensa na meia-idade? Porque assim, por definição, a meia-idade é um período de muita transformação. É um período onde aquelas respostas que a gente tinha como sólidas, concretas, elas já não funcionam mais na segunda metade da vida. Aquilo que a gente tinha como pilares muito fortes, né? Trabalho, a nossa carreira, a nossa família, o nosso relacionamento, essas coisas elas começam a apresentar os seus limites. Aí você olha, não é, ao seu redor e de repente percebe que tudo aquilo que você construiu, que inclusive tenha dado muito certo, isso pode não responder mais a essas perguntas essenciais da vida. Não responde o porquê, não responde o para quê, não responde o que acontece quando tudo isso aqui acaba. E as respostas que a cultura secular oferece para essas perguntas são, convenhamos, né, bastante insatisfatórias. Consuma mais, né, experimente mais, otimize mais, então é muita correria para chegar em lugar nenhum. E a espiritualidade, não é, em suas várias formas, é historicamente o lugar onde os seres humanos foram buscar esse para quê com mais profundidade. Não porque seja a única fonte, mas porque toca em dimensões, né, da experiência humana que o racional, né, o racionalismo puro dificilmente alcança. Então, de repente, uma pessoa ela teve uma espiritualidade assim um pouco capenga na primeira metade da vida, ela não deu muita atenção e aí ela sente uma necessidade de visitar esse lado pouco explorado. Agora, o contrário, segundo Jung, também é verdadeiro. Pessoas que eram muito religiosas, muito fervorosas na primeira metade da vida, elas meio que se cansam desse aspecto muito religioso e elas também querem conhecer esse lado um pouco mais secular, esse lado mais da dúvida na religião, né? Inclusive Jung diz que nesse período algumas pessoas experimentam um abandono da fé, né? Da mesma forma que a gente tem pessoas que se convertem à fé nessa fase da meia-idade, a gente também tem pessoas que abandonam a fé. E eu também, que trabalho, né, com atendimento psicológico em contexto religioso, eu sei bem que isso acontece, tá? Pessoas que estavam ali na congregação religiosa, na comunidade religiosa, né? E chegam mais ou menos nessa fase da vida, elas começam a enfrentar uma frustração com o próprio estilo de vida que escolheram para viver. Então é muito comum a gente ver pessoas abandonando a vida religiosa, né? Missionários abandonando a vida religiosa, padres, por exemplo, que deixam o ministério, pastor, né? Que abandonam a igreja e vão viver assim uma vida totalmente diferente daquilo que viviam. E aí, inclusive, é uma coisa que causa até um escândalo
não é, na comunidade religiosa. Como assim essa pessoa que era tão de fé, tão fervorosa, ela passa a viver assim o movimento oposto? Então é justamente esse processo da metanoia. O que eu observo é que o caminho mais saudável para viver essa questão, né, raramente ela está nesses extremos. Se abrir a algo novo, né, seja a possibilidade de uma vida mais conectada com as questões religiosas, mas também para quem viveu uma vida mais conectada ao sagrado, não fugir das dúvidas e dos questionamentos que aparecem nessa fase. Agora, é claro que isso exige uma tolerância maior à incerteza, né? Principalmente nessa fase da meia-idade, que é uma fase que a gente desenvolve melhor o nosso senso de raciocínio, né, em relação a outras fases da vida. De qualquer forma, o que eu vejo com certa regularidade em pessoas que chegam na meia-idade e que ignoram essa dimensão, né, mais espiritual, mais religiosa, elas acabam, né, buscando preenchimento em outras coisas, em outros lugares, né? Geralmente em mais trabalho, né, num período onde a pessoa precisava colocar o pé no freio, ela tem mais excessos, ela vai buscar relacionamentos que não funcionam mais ou funcionam como anestesia, mais consumo, mais uma vida hiperativa, e não porque essas pessoas sejam assim pessoas superficiais, tá? Mas porque a necessidade é real e precisa ir para algum lugar. E quando não tem um canal adequado, como por exemplo uma espiritualidade, uma religiosidade, ela vai pelos atalhos que tem disponíveis. Então essas perguntas essenciais da vida, né, imbuídas de espiritualidade, de crença, não são sinal de fraqueza. São o contrário, né? É um sinal de que você chegou num ponto onde as respostas rasas não te servem mais. E isso, por mais desconfortável que seja, é um movimento na direção certa. Você não precisa ter as respostas agora, é verdade, mas precisa parar de agir como se essas perguntas não existissem. Então, se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo deixou assim uns insights interessantes sobre a meia-idade, principalmente